Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta que é a nossa casa, esta que é a sua casa. É um prazer tê-lo aqui conosco e queremos que você saiba que você é bem-vindo aqui. Há bênção para si neste lugar porque Jesus habita aqui. Logo de seguida vamos ter uma reunião que esperamos que seja de bênção para a sua vida. Mas quero deixar com um pensamento. Jesus era uma personagem fantástica. Ele nunca condenou ninguém. Ele nunca afastou ninguém. Se você tiver curiosidade de ir à sua Bíblia, em João 8, fala de uma mulher que foi apanhada num ato de adultério. E sabe o que Jesus fez? Ela veio com Jesus porque alguém a acusou. Se calhar você tem sido acusado. Mas Jesus sabe o que ele fez? Ele disse, mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela disse, não está ninguém, Senhor. Não há ninguém. E Jesus disse, com voz de amor, de certeza que foi com voz de amor, mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Venha também você, venha a Jesus como você está. Venha a esta casa e você será bem recebido. Quando é que disse? 1 de Pedro, no capítulo 5. No versículo 8 diz assim, sede sóbrios, vigiai, diga vigiai. Como é que você vigia? O que é vigiar, irmão? Você fica alerta, você não perde tempo com outras coisas, você abstém-se do que está a acontecer à sua volta para você vigiar. Quando eu era miúda, vinha às vezes o homem lá do peixe, ou da fruta. E lembro-me às vezes a minha mãe dizer para nós ficarmos atentas, quando aqui o homem do peixe começava a subir, para nós ouvirmos. E muitas vezes nós ficávamos lá e não nos distraíamos com mais nada. Porquê? Porque a mínima coisa poderia fazer a gente deixar de ouvir o homem a subir. Galinhas amarelas, e são galinhas amarelas. Era assim que ele falava. Espada. Pronto, até a Emily ria há dias. Mas isto para dizer o quê? Porque se você está a vigiar, e a Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, é um alerta, é ou não é? Tem que vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está a ver? O diabo, que é o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E veja no versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os nossos irmãos no mundo. E aquilo que eu queria mostrar é as mesmas aflições que nós passamos hoje e aqui, irmão, cumprem-se em todos os irmãos no mundo. Por isso você pode estar a pensar assim, ela está a pregar aquilo para mim. Eu posso estar a pregar para si e pode estar lá alguém a ver através da internet, lá onde? Na China, na Indonésia, em qualquer lado do mundo, e a pessoa vai se identificar com esta palavra porque as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos no mundo. E quais são as aflições? O diabo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, se você hoje se identificar com esta palavra, irmão, glória a Deus. Glória a Deus que é Deus a nos limpar. Glória a Deus que é Deus a querer que você deixe para trás tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que cheira mal e você se alinhe com a vontade de Deus. Quando, aquilo que já disse, a arma mais eficaz do diabo é a ofensa. De tal forma que a Bíblia te diz em Provérbios, agora não sei ao certo qual o versículo, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Porquê? Porque a ofensa é um dardo inflamado que vem do diabo, que vem do próprio inferno. E a ofensa, irmão, estava a dizer ontem a ele, Deus fez-me ver como eu nunca tinha visto, irmão. A ofensa na nossa vida, irmão, é como um cancro. A falta de perdão na nossa vida nos amarra, traz doenças ao nosso corpo que se manifestam. A falta de perdão é uma coisa espiritual, mas que se manifesta no nosso corpo físico. Quem é que já viu uma pessoa amargurada, que você nem precisa de conhecer a pessoa para você perceber que é uma pessoa amargurada com falta de perdão? Porque o corpo da pessoa, o rosto da pessoa mostra amargura, mostra ressentimento.
E a Bíblia fala em Mateus 18, você que lê, irmão, em Mateus 18, que aquele que não perdoa, é o próprio Deus, porque Deus é justo, não pode proteger, e a pessoa fica entregue aqui a atormentadores. Você sabe o que é um atormentador? É alguém que não descansa, que está o tempo todo a nos roubar a paz. Você come, a comida não sabe bem. Fica uma bola no estômago. Você vai dormir, você não consegue dormir porque está sempre a pensar naquela situação, naquela ofensa. Rouba-lhe a sua alegria. Durante o dia você não consegue sorrir porque aqui está sempre ali a massacrar. São atormentadores. Por isso, irmão, será que é assim tão importante nós perdoarmos? Será que é assim tão importante nós mantermos o nosso coração limpo? É importante, irmão. Então, o que fazer? Se a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar, então o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com a ofensa? E mais importante ainda, como é que eu vou aconselhar o irmão ofendido? Como é que eu vou... Provérbios 18, 19, é onde diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar. Como é que eu vou aconselhar a pessoa que é ofendida? Porque sabe que às vezes... Sabe que isto também é tão importante como nós perdoarmos? Porque se você não souber ouvir o irmão ofendido e não souber aconselhar, sabe que você pode ficar amarrado na mesma ofensa? Se eu fosse lhe contar as coisas que me aconteceram esta semana, se eu fosse contar assim, você ia ficar ofendido juntamente comigo. Iam ficar. Porque você ia ver que tem razão e você ia ficar contra a outra pessoa e não é esse o propósito, irmão. Vamos lá abrir em Gálatas 6. A palavra diz que tem resposta para tudo, irmão. Gálatas 6. Onde é que está o meu Gálatas? Está aqui. Todos abriram Gálatas 6 no versículo 1, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, diga surpreendido. O que é uma surpresa? É tipo, surprise, não está à espera? É ou não é? Se você chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Está a ver? Aqui fala, se chegar alguém até si ofendido, a pessoa foi surpreendida com uma ofensa, nós que somos espirituais, quem é que está aqui que é espiritual, que levanta a mão? Não levante. Não levante. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de quê? Mansidão. Você sabe, mansidão é um dos frutos do Espírito. Tem que ser cultivado, irmão. Tem que ser trabalhado. Exige esforço do cristão. Uma coisa que nós aprendemos no IFC, o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, exige esforço. Por isso, esse evangélico anda por aí a dizer que é graça, que Deus nos ama como nós somos, sim, Deus nos ama. Mas para você ter o fruto que Deus espera que você tem que se esforçar. Diga, eu tenho que me esforçar. E tem que se esforçar como? Surge uma situação, você resiste. Começa a ganhar músculo. E dói. Dói, você começa a tremer. Fica dorido. Na próxima vez vem a mesma situação. Você resiste outra vez. Até que depois você consegue levantar a mão e dizer, já venci. Já venci. Mas ainda assim, irmão, eu também já venci. Mas ainda assim o diabo volta e na volta, ele traz e ele quer pôr ofensa no nosso coração. Eu acho que ofensa maior do que uma ofensa que já tive, acho que dificilmente voltarei a ter. Mas ainda assim, o diabo, ele é subtil, irmão. Ele é sneaky, ele é matreiro, traiçoeiro. E quando você menos espera, de onde você menos espera, ele está ali com uma flecha inflamada para atingir o seu coração. E nós vamos chegar mais à frente e você vai ver o que a falta de perdão faz a um cristão.
as consequências graves que a falta de perdão traz numa igreja. Então devemos encaminhar o tal com o espírito de mansidão. Quando você estiver ofendido, irmão, vou-lhe dar um conselho. Quando você estiver ofendido, você que tenha muito cuidado com quem é que você vai partilhar a sua ofensa. Tenha muito cuidado, irmão. Nós não estamos aqui para analisar a vida de ninguém, mas estamos aqui para ver os frutos na vida das pessoas. E você que começa a ver, qual é o irmão que tem o espírito de mansidão? Com quem é que eu posso me aconselhar para que a minha ofensa, como diz a seguir, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado? E está a dizer o quê? Para quando alguém chegar ao pé de si com ofensa, você responda com mansidão para você próprio não ser tentado a ficar ofendido juntamente com ele. Quem é que sabe do que eu estou a falar? Quem é que já ficou ofendido com a ofensa do teu irmão? Que você pensa, o quê? Mas a pessoa fez isso. Mas como é? Olha, eu não esperava isso dessa pessoa. E às vezes, irmão, eu espero mesmo que Deus possa mostrar assim. Se calhar até nem para você ver. Se calhar somos nós como liderança que temos de estar apercebidos. Porque eu tenho visto o que o diabo quer fazer. Às vezes de uma conversa inocente, ele quer inflamar a nossa mente. Às vezes de uma conversa inocente, de uma situação de nada, vem um irmão mais imaturo, ou porque ainda não viu seu área, e faz um comentário só, e nós nem sequer tínhamos nos apercebido da situação, nós começamos a ver uma coisa que não víamos. Alguém vem e comenta, e nós já vimos uma coisa tão grande e grave. E depois começa a haver divisão, e depois começamos a olhar para o outro irmão de maneira diferente, e depois começamos a dar razão, pois realmente aquele irmão tinha razão. Quando antes o nosso coração estava limpo, irmão, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, irmão. Guarda o seu coração da ofensa. Não aceite acusação contra o irmão. Você que não aceita acusação contra o seu irmão, nem acuse. Nem esteja sempre com o dedo assim. Para que Deus possa se mover aqui na nossa vida, no nosso meio. Para que a inocência que nós temos não se perca e para que o verdadeiro amor de Jesus esteja sempre cá. Se há coisa que nós temos que lutar mesmo, irmão, é para guardar o amor de Jesus na nossa vida, na nossa igreja. E quando você vir algum irmão a ter um comportamento menos correto, tenha cuidado com o que sai da sua boca. Não vá lá, então na igreja está a fazer isso. Então o que é que eles estão a aprender? Tenha cuidado, irmão. Para que você próprio não venha a ser tentado. Tiago 3. Nós precisamos de palavras de ânimo, irmão. Precisamos ser daqui. Somos mais que vencedores. Somos filhos de Deus, tudo vai bem. Mas também precisamos destas limadelas, irmão. E às vezes quando Deus corrige, nem sempre é de manso. Nem sempre é levezinho. Às vezes quando Deus corrige é mesmo uma limpadela ali a sério. Tiago 3, no versículo 13, diz assim. Quem de entre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Quem é que está aqui que é sábio? O contrário de sábio é o quê? Ignorante. Quem é que está aqui que é ignorante? Quem é que está aqui que é sábio? Está a ver? Está a ver? Não é engraçado? Ninguém se considera ignorante. Só o irmão João Paulo. Mas também ninguém tem a confiança para dizer que é sábio. Mas aqui diz, quem de entre vós é sábio e entendido? Então, se você diz que sim, sou eu. Diz assim, mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Está a ver outra vez aqui a mansidão? Um fio condutor. No meio de uma ofensa, mansidão. Mansidão para perceber o que se passou. Para saber aconselhar. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade.
essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, ou seja, perturbador da ordem, e o espírito que rouba a paz, espírito de rebelião, aí há perturbação e toda a obra perversa. Se houver falta de perdão, se houver sentimento faccioso, se houver inveja, se houver ofensa, a Bíblia fala que não é a sabedoria que vem do alto, é terrena, é animal, é diabólica, e aí habita toda a obra perversa, toda a obra maligna. Eu não sei aqui daqueles que andaram na escola, se calhar no tempo de alguns não havia, mas nós fazíamos uma experiência na aula de biologia, em que nós pegávamos um pouco de pão ou assim, e nós punhamos numa caixinha de Petri. Você sabe o que é uma caixinha de Petri? Sim, é uma caixinha assim fechada, e nós punhamos lá qualquer coisa e fechávamos. E punhamos num ambiente quente e úmido. Na aula seguinte, nós íamos lá ver e estava cheio de fungos. Porque tinha um ambiente propício para que o fungo crescesse, que é o bolor, certo? O que é que o bolor precisa? Precisa de umidade, é ou não é? Precisa de uma certa temperatura. Sabe qual é a temperatura que o diabo quer para habitar? É falta de perdão, é inveja, é contenda. Sabe que não é o pecado? Sabe que não é se tem uma igreja com 3 ou 4 prostitutas? Sabe que não é roubar o ambiente propício para o diabo estar? Sabe que não é os seus pecados que você ainda não venceu? O ambiente propício para o diabo manifestar todo o seu potencial é num lugar onde há falta de perdão. Ou num lugar onde há inveja, onde há guerrinhas, onde há contendas. É aí o ambiente propício para o diabo crescer. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Nós fomos chamados, irmão, para exercitarmos a paz. Diga paz. No meio de uma ofensa, será que há paz? Não, não há. Mas nós fomos chamados para, com mansidão, exercitar a paz. Fazermos que a paz habite. A Bíblia fala, vamos abrir em Efésios 2, que nós, eu e você, estávamos mortos na nossa ofensa. Diga mortos. Quem é que está aqui que está morto? Nós estávamos mortos nas nossas ofensas. Diz aí no capítulo 2. Diz assim, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você que veja, as palavras estão associadas à ofensa. Morte, desobediência, espírito perturbador da paz, que é o espírito faccioso, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quem é que sabe que isto é verdade? Quando você está ofendido, o que reina, o que impera é a vontade da carne, de vingança. É a vontade de se justificar. É a vontade de você retaliar. E os seus pensamentos também. Quem é que está aqui que sabe como é horrível todo o nosso pensamento estar concentrado numa ofensa? É horrível, irmão. É horrível. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de quê? Não é filhos de Deus? Éramos filhos da ira. Como os outros também. Quem são os outros? Aquelas pessoas que você passa aqui fora que ainda não têm Jesus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, aonde? Nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Você foi criado em Jesus para quê? Para as boas obras. Ira é uma boa obra. Morte, inveja, falta de perdão. Fomos criados, irmão, para as boas obras. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. A Bíblia fala no versículo anterior que diz: a salvação não vem pelas obras, mas as boas obras foram criadas para que nós andássemos nelas, irmão. Mas nós estávamos mortos. E onde a ofensa impera, reina a morte. Não é o amor de Deus que impera, nem a vida, é morte. Por isso é que é o lugar propício para o diabo estar. Vamos ver em Mateus 5,44. O que fazer? Estávamos mortos das nossas ofensas, Jesus nos vivificou, Ele trouxe vida, Ele trouxe liberdade. Mas agora há um trabalho que nós temos que fazer. Em Mateus 5,44, que eu já sei de cor, mas vamos lá abrir para você chegar também lá. Até podemos ler a partir do 38, se calhar para percebermos melhor o contexto. Versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem é que está aqui que às vezes gostava que isto ainda imperasse, reinasse, olho por olho, dente por dente? Às vezes dava jeito, não dava? Às vezes dava jeito a gente retaliar na mesma moeda. Que é por causa da gente ter desculpa, exatamente, porque olho por olho, dente por dente. Cá se faz, cá se paga. Isto era Jesus a falar. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Não resista ao mal, irmão. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo e tirar-te o vestido, olha, leva o vestido e leva a capa também. E se precisares de umas botas, também tens aqui. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquilo que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quem é que está aqui que às vezes desejava que isto também fosse útil nos dias de hoje? Olha, ama o teu próximo, mas o teu inimigo aborrece-o. E Jesus diz assim, eu imagino quando Jesus disse isto: eu, porém, vos digo, porque de certeza que os discípulos, tendo vivido debaixo da lei, e estar a viver num tempo em que a lei de Moisés imperava, e Jesus estar a dizer isto: olha, vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente, e os discípulos: sim, Senhor, é verdade, é verdade. Com certeza que eles estavam satisfeitos, porque Jesus estava a justificar aquilo que os próprios estavam a viver. E Jesus disse: vocês ouviram? Sim, é verdade, Senhor. Sim, Senhor, ouvimos. Olha, eu porém vos digo. E ele começa aqui a dar aquilo que para mim é a essência do amor de Jesus. Irmão, eu hoje sei isto de cor, irmão, porque eu reli e li e orei isto tanta vez, irmão, no meio da ofensa. Chorando. E não sei até que ponto é que aquilo que eu digo possa ter impacto na sua vida. Mas aqui mais abaixo diz: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Oração é um momento de comunhão, é ou não é? É um momento em que você se retira para estar a falar com o seu pai, é ou não é? É suposto ser um momento em que você se esquece de tudo, porque você está a falar com o seu pai, é ou não é? E Jesus diz assim: ora por aqueles que te maltratam. Irmão, funciona, mas dói. Você trazer para aquele círculo de oração, trazer aqueles que vos odeiam, trazer aquele que vos maltrata,
trazer aquilo que o injustiçou. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratem e vos perseguem. Para quê? Para quê, irmão? Para quê? Veja o versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Para que sejais filhos, irmão. Ser filho de Deus é muito mais do que confessar Jesus. Olha, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. É verdade, sim. A Bíblia diz que Deus dá-nos o poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que creem no seu nome. Mas para você ser filho, você ser um filho maduro, um filho de confiança, um filho a quem Deus dá os mistérios do reino. Porque é disso que se trata, irmão. Você não queira ser um crente superficial. Não queira ser filho só de nome. Você sabe que há muitos filhos aí no mundo que são filhos só de nome. Sabe ou não sabe? E infelizmente, nós temos algumas situações aqui no nosso meio. É ou não é, Carolina? Ser filho só de nome. Mas agora ser filho, ter comunhão. Conhecer o coração do Pai. É isso que Deus está a falar. Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Se você quer ser filho de Deus, irmão, de verdade, se você quer conhecer os mistérios do reino de Deus, você tem que fazer isto. Eu tenho que fazer isto. E nós temos que cultivar esta natureza dentro da igreja, irmão. Temos que cultivar isto dentro da igreja. Quando você ouvir algum irmão ofendido, irmão, vamos fazer o que Jesus diz. Ainda que você não saiba um versículo, vamos perdoar. Vamos perdoar, vamos orar. Eu tenho experimentado uma coisa. Têm vindo até mim com algumas situações de ofensa. E quando chegam ao pé de mim, chegam sempre zangados, não é? E eu dou a palavra. Sabe o que é que eu faço? Anda cá. Sabe o que é que eu faço? Eu digo assim, vamos orar. Pego nas mãos da pessoa, vamos orar. Onde quer que eu esteja. E eu já fiz isto no café, já fiz em vários lugares. Vamos orar. Estás ofendido? Vamos orar. Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, eu perdoo. Se você fizer isto, irmão, eu garanto-lhe uma coisa. Quando você ora, quando você clama o nome de Jesus, é impossível a ofensa continuar lá. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol... Esta parte aqui é extraordinária, não é? Que ele faz que o seu sol... se levanta sobre os maus e os bons, e a chuva deixa sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão terás? Que galardão você vai ter? Grande coisa. Você amar aquilo que ama a si. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E depois Jesus continua a dizer, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É fácil ser perfeito? É possível sermos perfeitos? É, irmão. É possível nós sermos perfeitos se nós pusermos este versículo 44 em prática na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos perfeitos no amor. Exige esforço, sim. Exige mortificar a nossa carne, sim. Chorar também. Mas a recompensa é grande demais, irmão. Qual é a importância de perdoar? Se calhar até agora você tem tentado a pensar, é que é curioso. Se você ouvir uma frase do Gandhi, que pensamento tão profundo. O homem era mesmo inspirado. Se você ouvir uma frase do Nelson Mandela, tem uma frase muito conhecida dele que fala sobre perdão. E de vez em quando aparece no Facebook. Não sei se alguém sabe a frase de cor, agora também não sei. Mas ele, quando estava preso, ele disse que perdoava. E toda a gente no mundo pega na frase do Mandela, pega na frase do Gandhi, pega na frase de grandes pensadores e acham que é bonito. Uau, é inspirador. Se nós formos a dizer que Jesus disse, é religião. É para os fracos de espírito.
isso de Jesus está ultrapassado. E eu sei aquilo que eu estou a falar, irmão. Eu sei aquilo que eu estou a falar. Se calhar alguns podem não saber o que eu estou a falar, mas eu sei aquilo que eu estou a falar. Se você tiver um grande pensador, é bonito. É inspirado. Se foi Jesus que disse. Jesus era lá um judeu que andava em cima de um burro, o que é que ele sabe? Será que é assim tão importante nós perdoarmos? É uma pergunta que eu faço. É? De certeza. Olhe, eu assim por alto, eu escrevi. A falta de perdão impede as nossas orações. Há orações que se calhar não estão a ser respondidas, irmão, porque você precisa perdoar. Você precisa perdoar. E o perdão não diz, mas, e se... Não, perdoa. Não se justifique. Deus é que o justifica. O seu juiz é Deus. A falta de perdão tira o valor da nossa oferta. Você pode trazer rios de dinheiro. E daqui a pouco, com certeza, iremos semear. Se você hoje sai daqui, depois de eu acabar de falar, e você não consegue perdoar, eu dou-lhe um conselho, guarda o seu dinheiro. Porque digo-lhe uma coisa, a igreja não vai fazer falta. Porque a nossa fonte é Deus. Se você tem falta de perdão no seu coração, e você hoje ia trazer uma oferta de sacrifício a Deus, e você precisa de dinheiro para comprar o leite amanhã e não tem, e você decide não perdoar, eu dou-lhe um conselho. Guarda o dinheiro e compra o leite para lhe fazer melhor. Porque quando a Bíblia fala, se trouxeres a tua oferta, e no caminho te lembrares, tens alguma coisa contra alguém, vai lá apontar bem com ele. E então aí receberei a tua oferta. Você está a ver as áreas assim, logo a nossa comunhão com Deus é a primeira coisa a ser afetada. Depois a nossa vida financeira logo começa a ser roubada. Entrega-nos aos atormentadores. Depois começa a vir a insónia. Não consegue dormir. A sua mente só pensa naquilo. Impossibilita-nos de participar na Santa Ceia. Vamos tomar a Santa Ceia hoje. E a Bíblia fala que antes de tomarmos a Santa Ceia, o que é que devemos fazer? Examine-se o homem a si mesmo. E então, se achar limpo diante de Deus, então participe da Santa Ceia. Porque se não, ou se examinar, ver que não está bem e ainda assim tomar a Santa Ceia, a Bíblia fala que come e bebe para a sua própria quê? Condenação. É importante ou não é? Vamos abrir em Mateus 18. Eu não vou ler a passagem toda, mas vocês podem apontar a partir do versículo 23, que fala da parábola do credor incompassível. Todos nós já conhecemos. Diz assim no versículo 34, e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, o quê? Entregar aos atormentadores. Meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantas pessoas têm tido falta de sono, falta de paz? Tanta coisa de má acontece na vida e só precisa perdoar, irmão. Quantas coisas estão amarradas na sua vida e você só precisa perdoar? Liberta o seu perdão, irmão. Liberta o perdão. Fale bem dessa situação, fale bem dessas pessoas. Perdoe e não queira mais carregar essas pessoas, irmão. Quando nós andamos com falta de perdão, nós estamos a carregar essas pessoas em cima de nós. Porque você dorme a pensar na pessoa. Você acorda a pensar na pessoa. Você come, não fica bem, você pensa na pessoa. Você vê uma situação, lembra-se da pessoa. Você quer andar com os inimigos a tiracolo, a carregar? Não. Perdoa, irmão. Mateus 6. Mateus 6. 14.
Estávamos a falar da oração, que a falta de perdão impede a nossa oração. E isto vem no seguimento da oração do Pai Nosso. E no versículo 14 diz assim, até no 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E continuo a perguntar, é importante perdoar? Se você perdoar, Deus perdoa, irmão. Se você não perdoar, Deus é tão justo assim, que também não lhe vai perdoar assim. E não vou fazer disto uma lei, porque a Bíblia assim não o diz. Mas eu acredito que a coisa que mais leva os cristãos ao inferno é a falta de perdão. Por ser uma armadilha tão subtil. Eu acredito mesmo. Vamos ver em 1 João. Quando você precisar de saber o que é amor, a essência do amor, você pode vir sempre aqui. 1 João, que fala exatamente o amor de Deus. No capítulo 4. No versículo 7 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A todo tempo a gente canta, eu te amo com o amor do Senhor, eu te amo com o amor do Senhor, não é? Posso ver em ti a glória do meu Rei, eu te amo com o amor do Senhor. É lindo, não é? É muito lindo. Mas se você canta isto, por mais bonito que seja e mais melodiosas as nossas vozes possam ser, se você não ama o seu irmão, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Quem é que já viu Deus? Levanta a mão. Como é que você pode amar a Deus se você não vê? Quer saber como é que é? Quer saber como é que você ama a Deus se você não o vê? Amando o seu irmão. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Está a ver? Você quer amar a Deus? Ama o seu irmão. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Neste conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. No versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo mesmo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Medo. Quem é que está aqui que já sofreu de medo? Se você sofre de medo, você precisa de trabalhar o amor de Deus em si. Porque a Bíblia fala que no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? Todo o medo. Cura para o medo. Ame. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é o quê?
Sou eu que estou a dizer. Você diz, eu amo a Deus, mas o irmão do lado é mentiroso. Pois que quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como é que é? Explica-me como é que é possível. Não é possível. E dele temos este mandamento, que é o quê? Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame. Diga ame. Diga eu vou amar. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga ama. Não olhes a quem. Ama. Esperamos que tenha gostado da nossa reunião. Aquilo que você viu é que nós somos uma família. E se calhar você está aí desse lado, você está triste, está amargurado. Se calhar você não tem uma família. E eu quero dizer, o nosso desejo é que você venha, faça parte de nós, faça parte da nossa família. No Salmo 133, a Bíblia diz que é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. União fala de família e irmãos. E você venha, não fique aí parado no seu sofá, não fique aí. É bom saber que você está aí, mas melhor será que você esteja conosco, que você viva este espírito de família. Tenho a certeza que o Espírito Santo tocou no seu coração. Não é por acaso que você está nos a ver. Jesus abriu um caminho para si. E Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não precisa de viver em trevas, você não precisa de viver em morte, você não precisa de estar sem caminho. Você tem aqui a solução para a sua vida, a solução é Jesus. Venha, no Centro Comercial São Pedro, na Cave, estamos cá semana após semana e esperamos realmente pela sua companhia. Eu desejo agora que você possa orar conosco. Quero orar pela sua vida, quero orar para que Deus possa tocar o seu coração. E se você assim o desejar, você fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça que eu vou orar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma destas pessoas, por essa pessoa que está a me ver agora. E eu oro, Senhor Santo Espírito, para que tu toques no coração dela. Eu sei, Senhor Jesus, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és a solução. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença inunde esta casa, inunde este coração e traz a solução, Senhor. Cuida de cada um deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.